Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, mais uma aula aqui da Herbis Cursos, beleza? Hoje, qual será o nosso foco, Kaique? Hoje nós iremos ver as semanas de desenvolvimento fetal, né? Desenvolvimento do feto, beleza? E junto a isso, iremos ver alguns conceitos e, obviamente, de antemão, quero adiantar que não precisam é, quebrar a cabeça que, Kaique, eu tenho que decorar tudo que acontece em cada semana até o bebê nascer. Não precisa, né, ser nenhum gênio da pediatria, mas sim ter uma noção dos principais eventos que ocorrem em cada fase. Beleza? Então vamos iniciar aqui mais uma aula da Herbis Cursos, justamente semanas de desenvolvimento fetal. Vale destacar que nós iremos ver, já vou mostrar aqui, nós iremos ver os intervalos da semana, né, da nona à 12ª, por exemplo. E aquilo, os principais eventos, certo? Nós não vamos destrinchar tudo que acontece naquela semana, porque isso se torna inviável, mas sim o que o livro trouxe como mais importante. A transformação, a transformação de um embrião em feto é gradual, mas a mudança de nome é significativa, pois indica que o embrião se desenvolveu em um ser humano reconhecível e que os primórdios de todos os principais sistemas se formaram. Então, quando nós deixamos de ser nós, né, o bebê ainda não, né, o embrião deixa de ser embrião e passa a ser feto, é uma mudança significativa, porque ele passa a adquirir características humanas, certo? Com o tempo você vai perceber que vai dar para diferenciar ele, que ele é um ser humano, e os sistemas começam a se formar. Então a passagem de embrião para feto, ela é significativa. O desenvolvimento durante o período fetal é primariamente voltado para o crescimento corporal rápido e para a diferenciação de tecidos, órgãos e sistemas. Percebam que faz sentido. Vocês já devem ter visto a aula de semanas embrionárias, que é muito focada ainda naquela parte de gástrula, linha primitiva, morfogênese, organogênese, etc. Óbvio que a organogênese entra aqui também. Mas a diferenciação de tecidos, órgãos e sistemas, ela vai ter um grande salto justamente no estágio das semanas fetais. Uma notável mudança que ocorre durante o período fetal é a relativa redução da velocidade do crescimento da cabeça em comparação com o restante do corpo. Vocês viram aí anteriormente que durante o período embrionário, ali a partir da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª semana, a cabeça do bebê ela está ainda muito desproporcional em relação ao seu corpo, ela se encontra maior. Então aqui você vai ter um crescimento do corpo para tentar equilibrar esse tamanho e não passar essa impressão que a cabeça do bebê é gigante, né? A taxa de crescimento corporal durante o período fetal é muito grande. E o ganho de peso fetal é fenomenal durante as últimas semanas. Então quer dizer que durante as últimas semanas o ganho de peso do bebê ele é assim, coisa de louco, beleza? Mas brincadeira à parte, nós vamos ver aqui lá nas últimas semanas o que acontece nesses períodos, né, pré-parto. Os períodos de crescimento contínuo normal se alternam com intervalos prolongados de ausência de crescimento. Então percebam, eles vão ter momentos contínuos de crescimento normal, porém vão ter intervalos prolongados de ausência de crescimento. Então vai ser sempre uma alternância. Aí você pode me perguntar, Kaique, por que isso? Seria uma espécie de dar tempo para que o sistema se desenvolva. Então o bebê cresce longitudinalmente, por exemplo, enquanto o sistema se desenvolve. Aí ele vai ter ali um período que ele não vai crescer tão rápido, né? Vai desacelerar, porém os sistemas irão estar se desenvolvendo. E aí uma coisa vai compensando a outra para que dê tempo do bebê esteja 100% fisiológico ali no momento do parto. E aí alguém poderia me perguntar, Kaique, então a mudança de embrião para feto é só essa, de mudar a perspectiva que nós vemos e ele se tornar, né, um aspecto mais reconhecível e a maturação dos sistemas, e além disso vai ter justamente a classificação temporal. Ao final da 8ª semana após a fecundação, ou seja, 10 semanas de gestação, o embrião agora é considerado feto. Então, Kaique, quais são as semanas fetais? Né, o livro traz da 9ª até a 38ª, então tudo bem, mas ao final da 8ª semana após a fecundação, passou a 8ª semana, chegou a 9ª, feto. Beleza? Então, embrião ali da 1ª até a 8ª, da 9ª à 38ª, feto. Certo? Isso é uma diferença conceitual. Assim, quem aí for fazer prova e aí na bússola, etc., tiver que deve-se saber o conceito de feto, muito provavelmente essa informação aqui ela pode acabar aparecendo.
Beleza? Então anotem, guardem essa semana, né? Da 9ª à 38ª, da 9 à 38. Aqui nós temos, né? Você vê, embrião, 2 semanas. Aí, Kaique, tem o que nas 2 semanas? Vocês devem ter visto, né? Embrioblasto, trofoblasto, sincistiotrofoblasto, etc. 3 semanas, Kaique, gastrulação, notocorda, tubo neural, né? Neurulação, etc. 4 semanas, né? Já começa a se desenvolver mais o embrião, aqui nesse momento. Já vai ter arcos faríngeos, meatacusto externo, etc. 5 semanas ele continua, né, crescendo na sua diferenciação. 6 semanas, né, eu acho que rins mesonéfricos. 7ª semana, 8ª semana. E aí sim, quando você chega na 9ª semana, nós temos a mudança aqui na nomenclatura de embrião para feto. Então percebam que ao fim da 8ª semana gestacional, né, quer dizer, da 8ª semana após a fecundação, porque lembrem que as semanas a partir da fecundação é uma, e as semanas a partir do ciclo menstrual ela acaba tendo essa diferença, tá vendo que aqui é da 8ª semana após a fecundação. Porém, se você pegar do início lá do ciclo da mulher, que são 2 semanas antes da ovulação, lembram? Se a mulher ovula no dia 14, isso quer dizer que passaram-se 2 semanas. Então dá a semana que ovulou e entende-se que houve a fecundação, mais 2 anteriormente. Por isso que aqui aparece 10, ó, 10 semanas de gestação. Certo? É apenas uma coisa conceitual. E aqui, então, agora ele já é feto. E até chegar na 38ª semana, ele é feto. Beleza? Pronto. Agora nós iremos ver os principais eventos que ocorrem desde a 9ª até a 38ª. E vale destacar que são os principais eventos, certo? Não dá pra ficar colocando todas as informações que tem no livro, porque senão iria ser aqui, né, uma aula de 24 horas. Então, da 9ª semana à 12ª, apesar de o crescimento da cabeça reduzir consideravelmente, né, de velocidade nesse período, a cabeça ainda é desproporcionalmente grande em comparação ao corpo. E aqui nós temos a imagem, né? Percebam que aqui a circunferência da cabeça do bebê, ela é realmente muito destacada, digamos assim, em relação ao seu corpo. Por que, Kaique? Isso porque nós vimos lá no período embrionário que a cabeça ela acaba se desenvolvendo mais rápido, inicialmente, durante esse passar do tempo. Então, justamente no período fetal, você vai ter um crescimento agora como um todo, beleza? Mas ainda aqui no começo aqui da 9ª semana, 10ª, a cabeça ela ainda é desproporcional ao resto do corpo, beleza? E a imagem está justamente aqui para destacar. Salvo engano, esse bebê aqui, ele tá na 11ª semana. Aí você fala, cara, como é que você sabe isso? É porque aqui vocês vão ver, né, daqui a pouco essa informação que o umbigo não tá com o intestino médio. Às 9 semanas, a face é larga, os olhos estão amplamente separados. Então você vê que os olhos eles não estão nessa posição assim anterolateral, eles estão separados. As orelhas apresentam a baixa implantação, né? Não estão na posição correta. E as pálpebras estão fusionadas. Então as pálpebras ainda se encontram fusionadas. Beleza? Aqui nós temos novamente o destaque, né, da cabeça grande, né? Claramente aqui é o que mais chama a atenção, é essa cabeça enorme. Né? Aqui as pálpebras estão fundidas, mas não dá pra ver claramente. Conseguimos perceber, ó, costelas cartilaginosas. Não sei se vocês estão enxergando aqui, ó. Tem umas costelas passando aqui, ó. E elas ainda são cartilaginosas, né? Ainda não passaram pelo processo de ossificação. E o intestino, né? Aqui é informação muito importante, ó. Nas 9 semanas, o intestino ele está no cordão umbilical. Percebam que essa informação é muito importante. Eu acho que ela vai estar no outro slide também. Mas, durante aqui, né, a 9ª semana, o intestino do bebê, aqui nessa seta, ele ainda tem um extravasamento pro cordão umbilical. Aí por que, Kaique? Porque o crescimento do intestino não acompanha o crescimento da parede abdominal. Então ele vai crescer mais, então ele vai ter que sair para algum lugar. Como o cordão umbilical é justamente aquela região que tem essa comunicação, ele vai acabar extravasando para aquele local. Então percebam que interessante. Em uma fase da vida do feto, o intestino está ali no início do cordão umbilical. Beleza? E isso ali na 9ª semana ainda. Por volta do final da 12ª semana, os centros de ossificação primária surgem no esqueleto, especialmente no crânio e nos ossos longos.
longos. Então percebam, a ossificação primária ela surge principalmente aqui na 12ª semana. Porém, de acordo com o livro de Mori, a ossificação do fêmur já começa na 8ª, beleza? Então o fêmur, essa informação assim, não chega a ser uma curiosidade, né? Informação. Na 8ª semana ele já está ali iniciando a sua ossificação. Beleza? Mas na 12ª é quando isso se torna um pouco acentuado. Especialmente em Ondicaique, crânio e ossos longos. As genitálias externas do sexo masculino e feminino parecem semelhantes até o final da 9ª semana. A sua forma madura não está estabelecida até a 12ª. Então percebam que eu ainda não consigo diferenciar os dois sexos aqui até o final da 9ª semana. E aí você vai ter ali um período específico que você vai conseguir identificar, mas até a 12ª semana ainda não está estabelecido, né, com clareza de qual sexo do bebê se trata. Por volta do feto, por volta do final da 12ª semana, os membros superiores, né, quase atingiram os seus comprimentos relativos finais. Então percebam que eles cresceram bastante, porque está quase no tamanho ali de nascer. Mas os membros inferiores ainda não estão bem desenvolvidos e são ligeiramente mais curtos do que os seus comprimentos relativos finais. A gente consegue perceber aqui, né? Essa imagem não está tão boa, mas pode perceber que a coxa do bebê ela ainda é muito curta. Beleza? Isso aqui é na 11ª semana, né? Então ainda falta uma semana para ele crescer mais. Porém, o tamanho da coxa, né, que dos membros inferiores, eles ainda são mais curtos em relação ao tamanho final. As alças intestinais são claramente visíveis na extremidade proximal do cordão umbilical até a metade da 10ª semana. Aí você fala, Kaique, qual informação você acha que era bom lembrar? Se der, essa daqui, que as alças intestinais, elas ainda estão ali naquela parte próxima do cordão, ó, que nem nós vimos aqui, elas extravasam para o cordão até a metade da 10ª semana. Aí por volta da 11ª semana, os intestinos retornam para o abdômen. E nós vamos ver aqui, percebam que não existe nenhum indício de intestino aqui na região próxima desse bebê, desse feto. Então na 11ª semana, houve já o retorno das alças intestinais. Enquanto aqui provavelmente aqui é a 9ª, né? Não tá, tá vendo? 9 semanas, ele ainda está com esse extravasamento. Na 9ª semana, o fígado é o principal local de eritropoiese. O que é isso, Kaique? Formação de hemácias. Por volta da 12ª semana, essa atividade reduz no fígado, porém continua, e ela começa no baço. Então perceba o que é interessante. O órgão aqui que chama a atenção inicialmente é o fígado, porque na 9ª semana ele está trabalhando bastante. Quando você chega ali próximo do fim da 12ª semana, o baço também começa a produzir hemácias. Então fígado e baço produzem hemácias. Beleza? E isso estica até mais ou menos ali a 28ª semana. Vocês vão ver que vai começar outro órgão. Mas o fígado e o baço eles são cruciais aqui. Assim como vocês viram também que vesícula umbilical, lá no período embrionário, começou já a vasculogênese e angiogênese. Beleza? Que tem a ver mais com o vaso, mas está interligado na hemostasia. A formação de urina começa entre a 9ª e a 12ª semana, e esta é eliminada através da uretra para o líquido amniótico na cavidade amniótica. Então percebam que o bebê ele vai ter, né, que vai começar a formar urina. Ainda não é o rim da mesma estrutura funcional do ser humano, certo? O rim do feto ele é diferente na sua estrutura, porém ele já começa a produzir urina nesse intervalo da 9ª à 12ª semana, e ele meio que libera, né? Ele libera, não tem jeito, no líquido amniótico. Aí você fala, Kaique, mas eu li que o líquido amniótico às vezes ele deglute. Sim, então você vê que é um negócio meio, assim, brincadeira à parte, mas ele tem ali o seu dejeto, né? E mesmo assim ele deglute o líquido amniótico em certos momentos. Pronto, nós acabamos aqui da 9ª à 12ª semana. Agora é da 13ª semana à 16ª semana. Eu destaquei com maisinho porque nesse período vai ter um amplo crescimento do nosso feto, certo? Por volta da 16ª semana, a cabeça é relativamente menor do que a cabeça do feto de 12 semanas. E os membros inferiores cresceram. Então percebam, a cabeça agora ela tem um aspecto menor do que essa daqui, que nós tínhamos visto. E os membros inferiores, que também eram curtos, lembra? Ó, eu até destaquei aqui embaixo. Eles agora começam a crescer. Beleza. Os movimentos dos membros que ocorrem
primeiramente ao final do período embrionário, tornam-se coordenados por volta da 14ª semana. Mas são muito leves e a mãe ainda não percebe. Então percebam, na 14ª semana o bebê começa a ter sim os movimentos coordenados. Show! Porém a mãe não percebe. Entretanto, se você fizer um ultrassom, você consegue sim visualizar, porque eles são visíveis, né? Aqui fica a nível de curiosidade. A ossificação do esqueleto fetal é ativa durante esse período e os ossos em desenvolvimento são claramente visíveis nas imagens de ultrassom por volta do início da 16ª semana. Então, se a gente fizer um ultrassom no bebê na 16ª semana, do feto, nós vamos poder encontrar os centros primários de ossificação, porque eles se encontram agora visíveis, principalmente onde Kaique em crânio, né, e ossos longos. Por volta da 16ª semana, os ovários, informação muito importante, porque nós já tivemos a aula de gametogênese. Por volta da 16ª semana, os ovários estão diferenciados e contêm os folículos ovarianos primordiais, a aula que nós já tivemos de foliculogênese, que contém as oogônias, ou também conhecidas como células germinativas primordiais. Então, na 16ª semana, o ovário do feto ele já está diferenciado, ele já tem ali o folículo ovariano primordial, ele já tem as células germinativas primordiais. Percebam que existe uma relação de todo o assunto, porque na gametogênese feminina nós vemos essa interação. Então, na 16ª semana também, né, se quiser lembrar que é uma informação boa, essa daqui chama atenção. A genitália dos fetos masculino e feminino podem ser identificadas por volta da 12ª a 14ª semana. Vocês viram, né, no slide anterior, que na 9ª semana, na 10ª ainda não dá para saber. Porém, no intervalo da 12ª a 14ª, fica mais, no caso, identificável. Aqui nós temos um feto de 17 semanas, esse daqui. Percebam que como há pouco tecido subcutâneo, né, tecido que é abaixo, a pele ela é bem fininha. Então você consegue ver aqui no crânio, bem destacado, os vasos sanguíneos, né? Eu vou destacar só do lado. Percebam que é bem visível os vasos sanguíneos do bebê, do feto, porque ele possui muito pouco tecido subcutâneo. Beleza? Tem um pouco de destaque aqui na costela, se vocês estiverem conseguindo ver. Aqui dá pra ver que tem uma reentrância, né? Deixa eu botar o laser. Aqui tem uma reentrância. Essa parte do fêmur também, essa parte aqui do pé bem destacada. Então são pontos aí que chamam a atenção num feto de 17 semanas. Aqui é uma visão frontal, né? Ele de frente. Então os olhos eles ainda estão fechados. Percebam que os olhos, eles também não estão na posição ainda que se encontram no bebê. Eles ainda estão um pouco lateralizados, né? Depois eles vão se, digamos que colocando no local certo. A orelha é a mesma coisa. Ela ainda está ali numa posição mais baixa. Ela vai se deslocar, certo? Assim, você vê que a pele ela ainda é um pouco enrugada, aqui, etc. Mas, né, é o feto de 17 semanas. Aqui nós temos em relação à diferenciação sexual, eu trouxe mais assim a nível de curiosidade para enriquecer a nossa aula. Percebam que, né, aqui o símbolo de quando indica menina, existe essa angulação aqui nessa região, quando ela é XX, você vai ver que essas duas setas elas ficam meio que paralelas. E aí essa região aqui ela fica meio que, digamos que plana. Enquanto é menino, existe uma angulação aqui maior, né, de 30 graus. Ó. Entre essas duas setas encontramos a região mais elevada, o que dá um indício de que ele pode ser ali XY. Beleza? Nós vimos aqui. Por que cai aqui? Porque você trouxe essa ultrassom. Porque, né, entre a 12ª e a 14ª, pode-se sim saber o sexo do bebê. Show? Pronto. Chegamos agora na 17ª semana à 20ª semana. Os pontapés agora são sentidos pela mãe. Então, a nível de curiosidade, né? Aqui nesse momento, a mãe começa a sentir o bebê chutando a barriga. A pele, aqui é muito importante, certo? Podem anotar. A pele agora é coberta por um material gorduroso, semelhante a queijo. O verniz caseoso. Então, Kaique, eu tenho que lembrar disso? Tenho que lembrar disso. Da 17ª à 20ª semana surge o verniz caseoso, que é uma camada de lipídio, né? É uma camada muito importante de lipídio que protege o bebê. Por quê? No líquido amniótico, onde o bebê fica, pode acabar ocorrendo algum impacto mecânico, por mais que ele tenha essa função de proteger, pode acabar acontecendo. Pode ocorrer um enrijecimento por causa do líquido. Então o verniz caseoso ele é muito importante para que os movimentos não causem nenhum mal para o bebê. Ele é uma mistura, né? O verniz é uma mistura de células epiteliais mortas e uma substância gordurosa proveniente das glândulas sebáceas do feto.
Então, verniz caseoso é como parece queijo, nós vamos ver na imagem, e tem um aspecto de proteção, beleza? Além do verniz caseoso, ele tem uma ação conjunta com o lanugo. Kaique, o que é isso? Os fetos são cobertos por um pelo fino aveludado, que é conhecido como lanugo, que também ajuda a aderir o verniz à pele. Então pense, o verniz é um queijo, aí o bebê tem uma espécie de pelo, e esse queijo ele vai grudando ali no lanugo do bebê e fica aderido à pele, para, como eu falei, fazer uma proteção. Aqui é a imagem, ó. Isso aqui é assim, eu acho muito, me chama muita atenção, ó. O verniz caseoso, dá para perceber, deixa eu botar o laser de novo, né? Dá para perceber em toda a estrutura dele aqui na cabeça. Porém, na sobrancelha tem um destaque, né? Você vê que fica bem destacado aqui no bigode, na região que virá seu bigode. E o lanugo são esses é que é muito fininho, que são justamente esses pelos que fazem a aderência. E quando o bebê nasce, é bem comum ver, assim, pessoal, até minha avó falar, era muito gordo, tinha chama de sebo, né? A gordura aqui é justamente o remanescente do verniz, que fica ali aderido nessas regiões e fazem a proteção. Beleza? Então, verniz caseoso e lanugo. Além disso, outra coisa muito importante também aqui é o surgimento da gordura marrom. A gordura marrom se forma durante esse período e é o local de produção de calor. A gordura marrom, lembre, tecido adiposo marrom, ele é termogênico. Então ele produz calor. Quando vocês estudarem lá em metabolismo, cadeia fosforilativa, vocês vão ver que o tecido gorduroso ele está lá fazendo parte porque ele é termogênico. Ele é principalmente encontrado na base do pescoço, posterior ao externo e na área perirenal. Aqui eu trouxe a imagem, podem ver, é posterior. Não, aqui é na base do pescoço, né? Aqui ele trouxe na região anterior do externo, na verdade, na região posterior vai ter também, e nas áreas perirenais, beleza? Peri ao lado, renal vem de rim, então ao lado do rim, nessa região. Então aqui é a gordura marrom, que serve justamente para fornecer calor para o bebê, porque o bebê, né, sabemos que, e o feto também precisa dessa especificidade. Então o tecido adiposo marrom surge nesse período aqui. E nem destaquei no começo, o período de crescimento aqui ele é mais lento, por isso que eu botei um menuzinho. Então aqui, vocês viram, na 13ª e 16ª ele cresce muito, enquanto chega na 17ª a 20ª, ele está crescendo muito, ele vai ter uma desaceleração do seu crescimento, beleza? Por volta da 18ª semana, o útero fetal é formado e a canalização da vagina se inicia. Ó, que interessante. Muitos folículos ovarianos primários contendo ogônias também são visíveis. Por volta da 20ª semana, já acabando aqui esse intervalo, os testículos começam a sua descida, mas ainda estão localizados na parede abdominal posterior, assim como os ovários. Então, percebam, na 20ª semana, os testículos eles ainda estão na parede abdominal posterior, certo? Porém, eles já vão começar a sua descida. Aí lembre que, caso não ocorra essa descida, pode dar origem à criptoquirdia, que é justamente a não descida do testículo. Então, Kaique, quando é que começa a descer? Na 20ª semana. Show? E onde ele estava antes, Kaique, na parede abdominal posterior. E também os ovários, né? É a mesma premissa, tanto para os testículos como para os ovários, na relação de onde elas saem e na descida. Show? Aqui nós já falamos, né? Verniz e lanugo. Pronto. 21ª a 25ª semana. Ocorre, né, um substancial ganho de peso nesse período. E o feto já está mais proporcional. Então aqui, o tamanho dele já se encontra mais proporcional e ele ganha muito peso. A pele, geralmente, ela é mais enrugada e mais translúcida. Eu acho que tem uma imagem, né? Tem. Percebam, ó, a pele do bebê é bem enrugada, né? Aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber. Aqui, dá para perceber bastante esse enrugamento. Aqui também. Aqui. Percebem o quão enrugada é a pele do bebê e translúcida? Por causa justamente que esse bebê ele nasceu, né, com 25 semanas. Então ele não houve aqui a sua maturação 100% dos seus tecidos. E a pele bem enrugada mesmo. Tem pontos que chamam bastante atenção. A pele é rosa e avermelhada, porque os capilares sanguíneos são visíveis. Então eles ainda estão bem destacados, então traz esse aspecto para o bebê de rosado.
Aqui eu diria que a informação mais importante, que não pode esquecer, que é o que? As células epiteliais secretórias nas paredes interalveolares do pulmão começam a secretar surfactante, um líquido tensoativo que mantém aberto os alvéolos pulmonares em desenvolvimento. Aí você fala, Kaique, não entendi nada. Sabemos que existe o pulmão, e dentro do pulmão, né, à medida que você vai ali destrinchando o pulmão, existem estruturas como, por exemplo, os brônquios e os alvéolos. E os alvéolos, eles vão ter, né, nos alvéolos, células chamadas pneumócitos do tipo 2. Esses pneumócitos do tipo 2 produzem um líquido, né? Produzem um líquido. Qual é o nome do líquido, Kaique? Surfactante. E ele é o quê? Ele é um lipídio tensoativo. Kaique, não entendi ainda para que ele serve. A ideia do surfactante é diminuir a tensão superficial da água, né? Porque aqui nessa região tem contato de líquido ar. Então a ideia é que ele diminua. Você fala, como assim? Nós temos um alvéolo, e no alvéolo existe uma força que leva ele a colabar, ou seja, ele tende a fechar. O alvéolo tem esse aspecto mesmo arredondado, beleza? Nós vamos ter aula de pulmão, mas já estou adiantando. E ele tende a colabar, ele tem uma força de atração, porque é uma força tensoativa do líquido que existe aqui ao redor, vocês vão ver que existe, sem ser o surfactante, e do ar que entra aqui. Então ele tende, o alvéolo ele é assim, ele tende a colabar. Aí você fala, Kaique, por que ele não colaba? Porque existe o surfactante, que é um líquido que ele não permite que a mão aqui feche, beleza? Então o surfactante, ele não deixa que ocorra esse colabamento. Show? Porque, ó, você pode ver, o alvéolo com surfactante, a força de pressão ela é menor, a setinha é menor, beleza? Então o surfactante ele é muito importante, porque se o alvéolo colabar, ele não faz troca gasosa. E o bebê pode entrar, por exemplo, em sofrimento fetal, que é sofrimento fetal justamente possui uma relação, né, conceitual com hipóxia. Então aí, no momento que, né, a hipóxia, o que seria hipóxia? É a hipo, pouco, oxigênio, pouco oxigênio. Então, se você não tem ali aquele alvéolo funcional, não está ocorrendo troca gasosa, beleza? E aí tem uma informação muito importante que eu trouxe, que é o que? O uso de corticoide em bebês prematuros, porque estimula a síntese e a liberação do surfactante. Então, Kaique, essa informação eu preciso lembrar. É bom, o uso de corticoide ele estimula a síntese e a liberação do surfactante. E por que tem que ter surfactante mesmo, Kaique? Porque você disse, né? Eu vou diminuir a tensão superficial existente no alvéolo e com isso eu vou evitar o colabamento do mesmo, garantindo que não ocorra hipóxia, que não ocorra sofrimento fetal no feto em questão. Sua utilização no período antenatal está associada à redução não apenas na incidência da síndrome da angústia respiratória, como também de hemorragia intraventricular, leucomalácia periventricular, retinopatia da prematuridade e etc, etc, beleza? São exemplos, mas o nosso foco é entender esse momento junto com a explicação do porquê o surfactante é importante. Então o surfactante é um líquido que evita esse colabamento. E quanto menor o alvéolo, mais líquido tem que ter, certo? Porque ele é menorzinho, ele vai ter mais próximo, ele vai tender a fechar. Show? Deixa eu voltar aqui. Embora um feto de 22 a 25 semanas nascido prematuramente possa sobreviver, né, se receber cuidados intensivos, ainda há uma chance que possa vir a falecer, porque o sistema respiratório é imaturo até aquele momento. Você vê que ele pode nascer, né, se ele tiver desenvolvido o surfactante, ele realmente tem a chance de ficar vivo, sofrendo aqui os cuidados intensivos e, por exemplo, o uso de corticoides. E além disso, o risco de comprometimento do desenvolvimento nervoso é alto nos fetos nascidos antes de 26 semanas. E aí eu trouxe essa imagem aqui para corroborar com isso. Percebam que a informação do slide é: os fetos nascidos antes de 26 semanas, né, que está aqui nesse intervalo, eles possuem riscos no desenvolvimento nervoso. Por quê? Olha aqui, né, percebam que nesse intervalo aqui que eu destaquei, do meio para a 38ª semana, deixa eu mudar de cor, né? Do meio para a 38ª semana aqui, quem é que vai se desenvolver, Kaique? Ó, sistema nervoso central, olhos, né? E aí, né? Voltado mais para a questão sensitiva, tem olhos e sistema nervoso central. Percebam que a questão neurológica ela se desenvolve bastante no final.
Olhem que interessante essa imagem, né? Quem gosta de print pode pausar, tirar um print, porque é bem interessante. Então, quando o bebê nasce aqui nesse intervalo da 26ª para trás, tem chance do seu sistema nervoso central ter algum comprometimento, até mesmo dos olhos, né? Que tem a questão aqui sensitiva, dos sentidos. Show? Além de dentes, genitália externa, por exemplo. Beleza? E é isso que eu queria comentar com vocês nesse momento. Da 26ª à 29ª semana. Durante esse período, os fetos geralmente sobrevivem se nascerem prematuramente e receberem cuidados intensivos. Então você vê que aqui o prognóstico já melhora. Os pulmões e a vasculatura pulmonar já se desenvolveram suficientemente para proporcionar uma troca gasosa adequada. Além disso, o sistema nervoso central amadureceu para um estágio no qual pode comandar movimentos respiratórios ritmados e controlar a temperatura corporal. Então, olhem que informação interessante. Nesse intervalo da 26ª à 29ª semana, o bebê ele tem os movimentos respiratórios ritmados, ou seja, eles são rítmicos, ele consegue ali, digamos que, controlar, e a temperatura corporal. E isso é muito importante, porque mantém a homeostasia do corpo, né, o equilíbrio dinâmico. Ele consegue fazer o manejo da sua fisiologia, do seu funcionamento, principalmente da troca gasosa, né, que é aqui o que mais chama a atenção. As pálpebras elas estão abertas na 26ª semana e o lanugo, lembram do peluzinho fino? Assim como o cabelo, estão bem desenvolvidos. Então, ó, aqui é uma curiosidade, né? O cabelo na 26ª semana já está desenvolvido. As unhas dos pés são visíveis e uma quantidade considerável de gordura subcutânea é encontrada sobre a pele, suavizando muito das rugas. Então, Kaique, da 26ª à 29ª, aquela pele enrugada ela vai diminuir aquele aspecto, não vai? Vai. Por quê? A gordura subcutânea, a gordura que fica abaixo, ela vai começar a se desenvolver mais e suavizar aquelas rugas. Beleza? Continuando, a quantidade de gordura amarela aumenta. Uma informação aqui muito importante também. Salvo engano, ela chega a 3,5% de gordura amarela nesse momento. E aí lembrem, Kaique, você tinha falado de gordura marrom, que era para calor. Sim, agora nós estamos falando de gordura amarela, que tem inúmeras funções. Aqui, né, aquela gordura mais conhecida por todos, de lipídio. Por exemplo, a proteção, né, e a questão de controlação de temperatura também tem uma certa relação. Beleza? O baço fetal tem se constituído um importante sítio de eritropoiese. Lembram que nós vimos que foi o fígado que era maior destaque. O baço também começou a participar, porém, na 28ª semana, quem se torna o principal local de eritropoiese é a medula óssea. Então essa informação aqui tem que lembrar, porque ela é muito marcante. Né? No final ali, na 28ª semana, o fígado e o baço eles perdem o cargo, né, ali de principal, do chefão, que faz a hemácia para a medula óssea. A medula óssea ela vai tomar frente nesse processo. Da 30ª à 34ª semana, o reflexo pupilar, alteração do diâmetro da pupila em resposta a um estímulo provocado pela luz, pode ser evocado na 30ª semana. Olha como o bebê agora já está bem desenvolvido e percebam, né, os olhos. 30ª semana, né, digamos que está mais ou menos por aqui. Percebam que é justamente quando houve o desenvolvimento aqui dessa região junto do sistema nervoso central. Vocês podem ver que tudo se encaixa. Geralmente, por volta do final desse período, a pele é rosada e lisa, né, por causa do tecido subcutâneo. Os membros superiores e inferiores possuem um aspecto rechonchudo, visto que existe um grande ganho de peso. Nessa idade, a quantidade de gordura amarela é de aproximadamente 8% do peso corporal. Então percebam, antes era de 3,5%, aqui já chegou a 8%. Então, né, o crescimento ele é grotesco. E fetos com 32 semanas ou mais geralmente sobrevivem se nascidos prematuramente. As últimas semanas, né, 35ª a 38ª semana. À medida que o termo se aproxima, termo que seria o parto, se aproxima, o sistema nervoso está suficientemente maduro para realizar algumas funções integrativas. Então perceba que à medida que o parto vai se aproximando, o bebê está pronto para nascer e principalmente, né, por exemplo, um sistema aqui muito sensível que é o sistema nervoso. Ele já se encontra ali suficientemente maduro. Quando ele diz isso, quer dizer que ele está, né, apto a nascer.
Por volta da 36ª semana, as circunferências da cabeça e do abdômen são aproximadamente iguais. Então, né, a circunferência da cabeça e do abdômen são, digamos que, bem semelhantes. O comprimento do pé dos fetos costuma ser ligeiramente maior que o comprimento femoral, o osso longo da coxa, na 37ª semana. Olhem aqui, né? Que interessante. O pé, ele é um pouco maior do que o fêmur, né? Que é o maior osso que nós temos aqui nessa região. Há uma redução da velocidade do crescimento à medida que o momento do parto se aproxima. Então, olha que interessante, né? Nós vamos ver um gráfico disso. À medida que o parto se aproxima, a velocidade do crescimento diminui. A quantidade de gordura amarela é de aproximadamente 16% do feto, do peso corporal. Você pode falar, né? Kaique, era 3,5%, aí depois na 30ª foi para 8%, e agora 16%. Isso, porque o bebê está próximo de nascer e ele vai precisar dessa gordura amarela no seu corpo para a questão de temperatura corporal, para a questão de proteção e de manejo dos tecidos, beleza? Além tem a ver com questão de hormônio também, né? Lembra que o colesterol ele é proveniente de lipídio. Um feto, olha que interessante, um feto ganha cerca de 14 gramas de gordura por dia durante essas últimas semanas. Então, cada dia que passa, o feto ganha 14 gramas de gordura durante esses períodos finais. Os testículos agora geralmente já estão na bolsa escrotal, né? Então, se não tiver novamente criptoquirdia, né? Mas provavelmente já vão ter descido lá da parede abdominal posterior para cá. E em geral, os fetos do sexo masculino são maiores e pesam mais ao nascer do que os do sexo feminino. Beleza? E aí nós chegamos ao fim do nosso desenvolvimento fetal. E aqui, né? Os recém-nascidos saudáveis. 34ª e 38ª semana. Percebam que o cabelo, né? Bem desenvolvido desde a 26ª. Olhos também, pálpebras não fusionadas, né? Posição dos olhos, você vê que não está mais anterolateral, como nós temos visto aqui nessa região. Ainda está rechonchudo por causa do ganho de peso, né? 14 gramas de gordura por dia. Os dedos bem destacados, né? No período lá embrionário, vocês devem ter visto, e existe o surgimento daquelas chanfranduras, né? Entre os dedos que vão sumindo com o tempo. Você vê que o bebê nasce e não tem mais. E esse bebê aqui, ele não tem nenhum não estou conseguindo identificar o verniz caseoso tão destacado, né? Que alguns bebês ficam aqui nessa região, principalmente. Show? Você vê que, olha o tamanho do pé, né? O pé do bebê ele é bem grandão. O pé do bebê ele é bem grandão. Se você olhar aqui por fêmur, tem essa relação de tamanho. E assim vai. Beleza? E é bem rechonchudo mesmo. Olha aqui a gordura aqui na coxa, nessa parte interna da coxa. Aqui é um gráfico com o peso do feto. Vocês podem ver que no começo ele tem um ganho de peso muito substancial, né? Não ganha tanto peso assim. Aí quando você chega aqui, né? No terceiro trimestre, olha esse pico de ganho de peso, né? De acordo com essa fonte aqui do Senac, 75% do crescimento do peso do feto vem a acontecer justamente nesse momento, né? Você tem esse pico no terceiro trimestre. E percebam que tudo que nós já vimos comentar acontece agora, porque o bebê fica mais rechonchudo, ele começa a ter um aumento da gordura amarela no seu corpo, chegando a 16% aqui no fim da gestação, e assim vai. Fatores que influenciam o crescimento fetal. Então, por exemplo, glicose, aminoácidos, por exemplo, influenciam o crescimento fetal, Kaique. Assim como a insulina também. A insulina começa a ser feita pelo pâncreas do feto, né? Isso varia de livro, mas o bebê já consegue produzir. Então, isso são fatores que afetam, né? E antes de falar desses aqui, a disponibilidade de nutrientes, a disponibilidade de oxigênio, são fatores que afetam? Sim. Nós teremos aula de transporte na placenta, por exemplo, o que também afeta o crescimento fetal. Porém, o que chama atenção aqui também é a questão do tabagismo, porque a taxa de crescimento para os fetos de mães que fumam cigarro é menor que o normal durante as últimas 6 a 8 semanas de gestação. Ou seja, os bebês acabam crescendo menos. E além disso, o peso ao nascer desses bebês é 200 gramas menor do que o normal. Então, o tabagismo e a gravidez não combina, é contraindicado. Então, a nossa ação enquanto cuidadores da saúde na nossa UBS é fazer essa conscientização. Gestação múltipla. É evidente que as necessidades metabólicas
de 2 ou mais fetos excedem o suprimento nutricional, né, da placenta ali no primeiro, a partir do terceiro trimestre. Percebam que se forem 2 fetos, né, se forem irmãos, o gasto energético vai ser muito maior. Então tende sim a não crescer tanto como se fosse um só. Percebam que interessante. Então é um fator que influencia o crescimento fetal. Álcool e drogas ilícitas. Os recém-nascidos de mães que bebem álcool frequentemente apresentam restrição de crescimento intrauterino. Então, né, eles acabam crescendo menos. E também pode dar origem à síndrome alcoólica fetal, que o bebê nasce com algumas apomorfias, com algumas características, beleza? Os lábios mais finos, os olhos mais baixos e assim vai. Os drogas ilícitas também, como por exemplo, maconha, né, ainda é questionável se chega a ser teratogênico ou não, porém, existem algumas relações que levam à contraindicação. E além disso, nós vamos ter também a questão do fluxo sanguíneo útero-placenta e feto-placenta deficiente. Então, por exemplo, se existir algum problema ali, né, a mulher está com hipotensão, por exemplo, pode acontecer que aquele fluxo sanguíneo útero-placentário, feto-placentário seja deficiente e não chegue os nutrientes que deveriam chegar. Ou então alguma anomalia ali na fisiologia da placenta também pode acabar prejudicando o feto, visto que, né, boa parte da funcionalidade do feto depende sim da placenta. Então, se ela não está funcionando 100%, ou se então se a mãe, né, do bebê está passando por alguma dificuldade que interfere nessa relação, vai influenciar no crescimento e ele vai crescer menos. E além disso, fatores genéticos e retardo de crescimento, né? Sabemos que existem várias síndromes genéticas que influenciam sim no crescimento. Nós teremos uma aula, né, das síndromes genéticas e análise de cariótipo. Beleza? Aqui tem um gráfico muito bom, esse gráfico também, que acho muito bom ter um print dele, porque aqui embaixo, né, as semanas de fecundação. Percebam que o crescimento, o ganho de peso, ele é bem aqui, você vê que sai de 1.000 para 2.000 nesse intervalo aqui, ó, até, sei lá, aqui dá o que? 32 semanas. Perceba que de 32 semanas para 38, o bebê sai de 2.000 gramas, né, 2 quilos, e ele praticamente chega aqui, né, se você for pegar aqui em cima, pode chegar a 3.500. Então o ganho de peso ele é muito alarmante nessas fases finais do desenvolvimento do feto, beleza? Quando é gêmeos, percebam que de verde vai ocorrer uma limitação, né? Porque existe uma disputa por nutrientes, né? Infelizmente é o que ocorre. Então vai sim restringir o crescimento do feto. Quando é uma nutrição materna insuficiente, percebam que ele ainda cresce bastante, só depois que ele vai ter aqui essa repercussão. No caso de fumantes também, né, vai crescer até aqui e depois ele vai ter essa reverberação, lembrando que ele geralmente é 200 gramas menos pesado do que os outros, e a média, né, que é justamente essa, você vê que cresce, ó, e próximo ao parto ele meio que dá uma desacelerada. Lembra que nós havíamos comentado? À medida que chega próximo ao parto, ele desacelera o seu crescimento e o seu ganho de peso. Lembrando que, né, mesmo assim ele ganha 14 gramas de gordura amarela por dia nas últimas semanas. Show? E aí aqui nós temos 3 conceitos muito importantes que devem ser lembrados, que é parto pré-termo, termo e pós-termo. O parto pré-termo, ele ocorre com menos de 37 semanas, beleza? Menos que 259 dias completos. O parto termo ocorre de 37 semanas completas até menos de 42 semanas completas. Então, até 36 semanas completas, né? Ou então menos que 37, pré-termo. Se for de 37 até menos de 42, termo. E se for com 42 semanas completas ou mais, pós-termo. Então é bem simples, né? Se for até menos de 37, né? Menos de 37, nós vamos ter um parto termo. Se for de 37 até menos de 42, nós vamos ter um parto termo. Esse aqui foi pré-termo. E se for 42 ou mais, né, maior ou igual, nós vamos ter um parto pós-termo. Beleza? E aí você pode encontrar variância na literatura, né? Eu encontrei essa imagem aqui que ela foge um pouquinho do anterior. O pré-termo inferior a 37 semanas, beleza? O parto termo 37 semanas completas realmente tá igual. 41 semanas e 6 dias, ou seja,
menos que 42 semanas e o parto pós-termo acima de 42 semanas. Percebam que é bem conceitual, chega a ser um pouco decoreba, mas são números que ficam na cabeça. Então, menos que 37, 37 a menos que 42 e maior ou igual a 42. Pré-termo, termo, pós-termo. Beleza? Chegamos ao fim da nossa aula. A nossa referência foi Embriologia Clínica de Moore e também utilizei o livro de obstetrícia de Zugaib. Beleza? Essa foi a nossa aula de desenvolvimento fetal da Rebiscus de hoje. Obrigado pela atenção.